Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu estou sentindo uma paz aqui tão grande. É tão bom poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo colocou uma mensagem muito forte para você que está sofrendo. Você que está chorando pelos cantos, você que está angustiado, sabe? Sabe aquela angústia que ela não sai, não tem dinheiro que pague, não tem nada que resolva, nem mesmo as pessoas que nos amam, elas conseguem arrancar essa dor dentro do seu peito. Irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, sabe por quê? Porque quando você demonstra fraqueza, as pessoas saem de perto de você. Ou então elas falam assim, para que chorar? Para de chorar, levanta a cabeça, sacode a poeira, vamos lá, vamos com fé. Irmãos, eu até entendo que isso é necessário, às vezes a gente precisa realmente de um chacoalhão, mas tem momentos, irmãos, que a gente quer ficar mais de canto, a gente quer ficar chorando, a gente quer ficar mais na nossa, sabe? A gente não quer muito barulho, muita distração, a gente simplesmente quer ficar em silêncio aos pés do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente tem a ideia errada de que se a gente chorar na presença de Deus, só pelo fato da gente chorar, Deus já vai atender a nossa oração. Irmãos, não é pelo fato da gente derramar muitas lágrimas, da gente fazer cara feia, cara de tristeza, que Deus vai nos atender. Para pensar comigo, quando Jesus estava aqui na terra, muitas pessoas choraram perto dele, mas nem todos foram atendidos. Porque, irmãos, Deus precisa que de dentro de nós brote uma fé, uma confiança no Senhor, amém? Não confiança de que as coisas vão se resolver naturalmente, só porque a gente está pensando positivo, só porque a gente está tendo bom ânimo, não, mas é uma confiança de que o Senhor está no controle e de que Ele está nos defendendo. Deus é o nosso juiz, aquele que não dorme nunca, Ele não cochila, Ele está sempre pronto para nos socorrer. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E tem uma música, irmãos, que eu lembrei aqui agora, do Marcos Witt. Nossa, eu amo essa música, já cantei muitas vezes, eu sempre estou cantando ela. E ela diz que eu sei que a fidelidade do Senhor leva a minha vida mais além do que tudo que eu possa imaginar. Irmãos, é a fidelidade de Deus que nos leva além. Hoje você pode estar triste, mas não quer dizer que a sua vida inteira precisa ser assim. Você pode confiar no Senhor de que a alegria vai vir pela manhã, amém? Você não precisa ficar se culpando também, se cobrando, tipo assim, eu preciso antecipar isso aqui, eu preciso sair logo dessa situação, não aguento mais. Não é assim, irmãos, é aquele momento de você aquietar a sua alma e é exatamente assim que você está passando hoje e eu sei que hoje a palavra vai entrar no seu coração. E sabe o que eu quero falar com vocês? Existe um tipo de choro que esse sim toca o coração de Deus. Irmãos, é impressionante, eu já tenho várias experiências assim, quando eu comecei a chorar dessa maneira que eu vou te contar aqui hoje. Aí então Deus, Ele veio ao meu encontro e Deus mudou a minha vida. E no momento exato, Deus usou pessoas para falar comigo, sabe? Deus fala através das pessoas, amém? Você crê nisso? Irmãos, eu me lembro uma vez eu estava no culto e eu estava tão triste, irmãos, tão angustiado, tão abatido. Sabe quando você está sem forças? Você já tentou de tudo e não teve jeito. Irmãos, resumindo, terminou o culto, uma irmãzinha, ela veio lá do final da igreja, ela veio ao meu encontro e ela falou assim para mim, olha, Deus me mostrou, eu não tinha te visto aqui no culto, nem sabia que você viria hoje, mas Deus me mostrou que você estava muito triste e Ele está aqui hoje para restaurar a tua alegria, restaurar a tua vida. Eu posso orar por você? Irmãos, aquela irmã orou por mim. Olha, eu senti, irmão, sem brincadeira, parece que tirou um peso enorme das minhas costas. Parece que as algemas caíram das minhas mãos. Eu estava realmente muito oprimido. Irmãos, na hora que ela foi orando por mim, Deus foi revelando coisas do oculto que só eu sabia. E sabe o que aconteceu? De repente, ela falou o seguinte, tá vendo por que o seu pé tá levantado desse jeito aí, ó? E realmente, irmãos, o meu pé, ele tava assim, ó. Não sei como te mostrar aqui, né? Mas ela falou, eu estou vendo com os olhos do Espírito, eu estou vendo no mundo espiritual, você está pisando na cabeça de um dragão, Deus te deu a vitória, levanta a cabeça. Irmãos, realmente eu senti exatamente o que ela estava falando, porque ali Deus me deu uma autoridade. Então, em questão de segundos, irmãos, em questão de minutos, a minha vida, ela saiu de uma vida opressa,
uma vida que eu estava totalmente triste, sem esperança, de repente eu me senti a pessoa mais forte, mais vitoriosa de todas. Então, não menospreze o que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do poder de Deus. Eu creio, irmãos, que às vezes a gente está a uma oração de distância. Uma oração que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco, pode mudar completamente a sua vida. Amém? Eu não tenho dúvida disso, tanto é que todo dia eu estou aqui fazendo a oração da manhã, a oração da noite, e tem sido poderoso. Olha, tem vezes, irmãos, que eu mesmo estou precisando de oração, porque eu também preciso, mas é impressionante como Deus age. Quando eu entrego a palavra, quando nós oramos juntos, irmãos, é como se um peso fosse arrancado e Deus me renova de novo, e eu tenho certeza, eu profetizo que hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então nós já vamos começar com a mensagem. Só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, dá uma olhadinha aí e clique na opção todas, para você não perder as próximas notificações. Olha, os vídeos da tarde têm sido uma bênção, a oração da noite, então venha participar junto comigo. Amém? Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, a gente sabe, irmãos, que nem todo choro vai mudar as coisas, concorda? Você pode chorar pelos cantos, você pode derramar lágrimas de frustração, de dor, de cansaço, e muitas vezes não vai acontecer nada, nada vai mudar. Mas aí fica uma pergunta, irmãos, será que Deus ele pode atender uma pessoa enquanto ela está chorando? Será que as lágrimas podem valer por uma oração? Será, irmãos? É isso que nós vamos ver a partir de agora. E eu quero começar contando uma história muito interessante. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas ela nos mostra que o que importa para Deus não é o choro, mas é o que está por trás do choro. Ou seja, o que está acontecendo no coração de uma pessoa. Amém? Deus não está medindo a quantidade de lágrimas. Eu, por exemplo, irmãos, eu só choro quando estou na presença de Deus. No dia a dia, você dificilmente vai me ver chorar. Eu não sei explicar porquê, afinal de contas, cada pessoa é de um jeito, né? Mas eu já fui em velórios de pessoas queridas e eu não consegui chorar, irmãos. Mas eu senti um amor muito grande, eu senti saudade. Eu tenho sentimentos, mas cada pessoa de um jeito. E tem pessoas que são mais choronas, né? Que é o que a gente fala, manteiga derretida. Não é verdade? E isso, irmãos, não quer dizer que aquela pessoa é mais fraca, não quer dizer que quem não chora é insensível, não tem nada a ver. Irmãos, Deus ele vê o coração da pessoa. E a obra que Deus quer fazer na nossa vida, muitas vezes, começa a partir de um momento de muita dor, de muito sofrimento. E para isso eu quero ler com você aqui a história de Neemias. Para você que não sabe, Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Esse homem, irmãos, ele era de Deus e ele não sabia. Ele servia esse rei com todo o seu coração, era uma pessoa muito correta, ele tinha muito caráter, sabe? Ele era um homem de confiança do rei. E então, irmão, sabe o que acontece? Um dia, a Bíblia diz que o irmão de Neemias chega até ele e ele traz uma notícia muito ruim. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui antes de tudo. Sabe a nossa família? Sabe a sua família? Muitas pessoas hoje em dia estão se afastando da família. Por quê? Porque simplesmente eles não querem ouvir problemas, eles não querem saber das coisas ruins que têm acontecido, das dificuldades e até mesmo das reclamações. Então tem muita gente, irmãos, que simplesmente se isola. Eu até entendo, cada caso é um caso, mas irmãos, a família é muito importante. Deus, ele tem um projeto para a família. E você que está aqui me ouvindo hoje, acredite em mim, tudo que Deus faz, irmãos, é por meio de relacionamentos. Olha, se eu estou aqui hoje é porque pessoas foram usadas por Deus na minha vida. E hoje eu estou falando de Deus para você. Inclusive eu fico tão feliz quando eu escuto os testemunhos, quando eu vejo os comentários de vocês, dizendo quanto Deus está mudando a vida de vocês. E eu sei, irmãos, que é obra do Espírito Santo, mas tudo começou com um relacionamento, amém? Você não está aqui ouvindo um robô, você está ouvindo uma pessoa que tem experiências, que tem sentimentos como você. E é por isso, irmãos, que é muito importante nós nunca nos acharmos superiores aos outros, porque todos nós somos iguais, irmãos. Todos nós passamos pelas mesmas lutas, dificuldades. Na época de Jesus era assim, hoje é assim e sempre vai ser. Irmãos, naquela época, na época de Neemias, que aconteceu centenas de anos antes de Jesus, irmãos, aquela época não foi fácil. E sabe qual foi a notícia que o irmão de Neemias trouxe para ele? Eu quero ler para você Neemias capítulo 1, o versículo 3 e o 4. Olha o que Neemias falou. Eles me disseram, as coisas não vão bem para aqueles que voltaram para a província de Judá.
Eles passam por grandes dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias fiquei de luto, jejuei e orei ao Deus dos céus. Amém? Olha isso aqui, irmãos, vamos analisar com outros olhos. Por que será que Neemias chorou, irmãos? Ele não chorou porque ele perdeu o emprego, ele não chorou porque ele ficou doente, ele chorou por causa do povo de Deus, mas principalmente porque o nome de Deus estava sendo desonrado. Irmãos, os muros de Jerusalém estavam no chão e aquilo era um símbolo da vergonha do povo de Deus. As pessoas estavam sendo humilhadas, as pessoas estavam sendo roubadas e naquele momento o coração de Neemias não aguentou. Irmãos, Neemias começou a chorar porque ele não aguentava saber que a sua própria família estava sofrendo, estava passando por lutas. Então aquelas lágrimas eram a prova de que Deus tinha encontrado um homem na terra que se importava com as mesmas coisas que ele. Eu não sei você, mas hoje em dia, irmãos, a gente vê tanta notícia ruim nos jornais, nos sites, nas redes sociais e a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né? É como se fosse assim, você vê uma notícia de uma morte de alguém e aí você passa o dedo na tela e já vê uma coisa alegre, uma coisa feliz, ou você vê uma fofoca, uma piada. Irmãos, de repente você esqueceu daquela dor de alguém. E agora tente imaginar quantas pessoas estão sofrendo nesse exato momento e você que está me ouvindo aqui também está sofrendo. E muitas vezes você não é ouvido por ninguém. Muitas vezes você só queria uma oração de uma pessoa e você não encontra. Irmãos, quantas pessoas relatam para mim que até mesmo na igreja elas veem muita falta de amor, muita falta de compaixão, sabe? As pessoas não ligam para os seus sofrimentos. Irmãos, isso é muito triste e é por isso que nós precisamos buscar ter um coração como o de Neemias. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus se agradou muito desse homem. E talvez você pense assim, pastor, mas eu não consigo chorar ao saber que o nosso povo, as pessoas do Brasil estão sofrendo tanto, pessoas do mundo inteiro. Eu não consigo sentir vontade de chorar. Irmãos, como eu falei para vocês, o mais importante é um coração que se importa, um coração que se compadece, amém? Não importa se você chora ou não, o importante é se o seu coração está quebrantado na presença do Senhor. É se você se arrepende de todo o coração, é se você se importa com a dor do seu irmão. E mais importante do que isso, irmãos, aqui Neemias disse que ele chorou por alguns dias, ele ficou de luto e ele então decidiu orar e jejuar ao Senhor. Só que, irmãos, Neemias ele não ficou só orando. Depois que ele buscou ao Senhor, ele decidiu fazer algo em favor do seu próprio povo, da sua família. E então, um certo dia, o rei percebeu que Neemias estava muito triste. E o rei ficou preocupado porque Neemias era um homem muito alegre, muito feliz. Com certeza dava um ótimo testemunho diante do rei. Mas nesse momento ele estava triste. E então o rei perguntou o que aconteceu. E ele então disse: Ó meu rei, como eu poderia estar feliz se o meu próprio povo está sofrendo, se eles estão sendo humilhados? Irmãos, a partir dali, Deus usou o rei Artaxerxes para dar carta branca a Neemias para que ele voltasse para Jerusalém e reconstruísse as muralhas e ajudasse o seu próprio povo. Então, irmãos, Deus hoje ele está olhando para o nosso coração. Eu sei que você que está me ouvindo aqui, você tem chorado ultimamente, não é por coisas terrenas, materiais, não. Você está chorando por causa do seu relacionamento com Deus. Você sente aquela saudade da presença dEle. Você sabe que talvez você está em pecado ou você não está tão firme como gostaria e você sente aquela saudade, sabe? Aquele aperto no coração, porque parece que nem as suas orações mais são atendidas. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu estou aqui hoje para te falar, Jesus te ama. Jesus está vendo a sua dor, as suas lágrimas, e Ele está vindo ao seu encontro e hoje Ele está sondando tudo o que tem acontecido com você ultimamente. Eu quero te contar aqui uma história de algo muito interessante que aconteceu no momento em que Jesus estava rodeado por religiosos. Ele estava na casa de um fariseu e de repente, durante aquele jantar, entra naquela sala uma mulher conhecida por todos como pecadora. Irmãos, provavelmente ela era uma prostituta. E essa mulher então se ajoelha aos pés de Jesus e sem dizer uma única palavra, ela simplesmente começa a chorar. Ela chora tanto, irmãos, que ela lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e ela os enxuga com seus cabelos.
Irmãos, naquele momento, como muitos religiosos hoje em dia, aqueles homens olharam para Jesus, olharam para ela e eles julgaram aquela mulher. Eles até pensaram, se esse Jesus realmente fosse o Filho de Deus, ele saberia muito bem quem é esta mulher que está tocando ele. Irmãos, mas naquele momento Jesus defendeu aquela mulher. Ele então se virou para Simão, que era um homem que estava julgando Jesus, e ele falou uma coisa muito forte para ele. Eu vou ler para você Lucas capítulo 7, o versículo 44 ao 46. Olha só o que está escrito. Então Jesus se voltou para a mulher e ele disse a Simão: veja bem esta mulher que está ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, mas essa mulher tem lavado os meus pés com as suas lágrimas e ela os enxugou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela não parou de me beijar os pés desde que entrei aqui. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela está ungindo os meus pés com perfume. Olha que coisa linda, irmãos. Você percebeu o que aconteceu ali? Muitas vezes a gente pensa que essa mulher estava chorando porque ela estava com pena de si mesma. Na verdade, irmãos, ela estava chorando porque ela percebeu o quanto ela era pecadora. Ela percebeu seus próprios pecados diante da pureza e do amor de Jesus. Irmãos, era um choro profundo de arrependimento, ao mesmo tempo de um imenso temor e respeito pelo Senhor. Oh, aleluia! O coração dela, irmãos, estava tão rendido aos pés do Senhor que ela não aguentou. Aquelas lágrimas dela valeram muito mais do que aquelas orações religiosas que aqueles homens estavam fazendo. Entendeu, irmãos? Esse tipo de choro, irmãos, vale mais do que oração. É aquele choro de arrependimento. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava assim tão mal porque eu tinha pecado contra o Senhor. Eu não queria pecar, mas eu acabei caindo em tentação. Eu era novo convertido e eu me lembro que a única coisa que eu pedi ao Senhor foram lágrimas. Eu falei: Deus, eu estou com medo do meu coração ficar endurecido, de eu ficar insensível. Por favor, me dê lágrimas. E foi aí, irmãos, que eu cheguei em casa, eu guardei o carro na garagem, eu fui para o meu quarto. Quando eu dobrei os meus joelhos, irmãos, a presença de Deus me encheu, aleluia. Eu consigo me lembrar como se fosse hoje. Deus me tocou de uma maneira tão forte que eu comecei a chorar e não parava mais. De repente, irmãos, já tinha uma poça de água na minha frente, de tanto que eu chorei. Irmãos, a glória, o amor, a paz do Senhor preencheu o meu coração. Aquilo era mais uma prova do amor de Deus por mim. Ele não quis me acusar, Ele não pesou a mão sobre mim, Deus não precisou me castigar. Ele viu o que estava por trás daquele choro, glória a Deus. Deus sabia que eu não queria cair, Deus sabia que eu estava fraco, mas Ele me fortaleceu através da oração. Então, nós vamos orar nesse exato momento. Eu sei que talvez você está pensando assim, mas pastor, e se eu não chorar, o que vai acontecer? Irmãos, isso não diminui em nada o que Deus quer fazer na sua vida. O choro, na verdade, muitas vezes é uma consequência do toque de Deus no teu coração. Amém? Então, que você possa ter um coração mais sensível a partir de hoje. No caso de Neemias, ele estava sensibilizado com a obra de Deus, com o seu próprio povo, que era o povo de Deus. E no caso dessa moça, ela estava chorando pelos seus próprios pecados. E se você ler a oração que Neemias fez lá no capítulo 1, você vai reparar que ele também se arrependeu dos seus próprios pecados, ele se colocou no lugar da nação de Israel e ele pediu perdão a Deus, mesmo ele não tendo pecado, mas ele falou: Senhor, tem compaixão de nós, se lembre das promessas que o Senhor fez para o teu povo. Irmãos, Deus é Pai e a Bíblia diz que o coração de Deus não resiste a um coração quebrantado. Amém? Quando Ele vê um filho dele que está sofrendo, que está chorando, Ele se compadece com certeza. Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários o quanto Deus falou com você. Isso vai fortalecer outras pessoas a continuarem orando. Não se esqueça também de clicar em gostei, nesse joinha que tem aqui embaixo do vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas. E também compartilhe com pessoas que você ama e que você gostaria muito que elas ouvissem essa palavra. Irmãos, tem muita gente sofrendo e você pode ser uma luz no caminho dessa pessoa. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e concentre-se nesta oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi ministrada aqui. Obrigado porque o Senhor não olha as aparências,
mas o Senhor conhece o coração. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que nós choramos só por nós mesmos. Nós focamos somente na nossa dor, na nossa frustração e nos esquecemos de buscar a Tua vontade para nós. Nos esquecemos de que tem pessoas passando por sofrimentos muito maiores. E Deus, nós estamos aqui nesse exato momento para aproveitar essa oportunidade e interceder pelas outras pessoas. Vá de encontro, Senhor, àquela pessoa que está na nossa mente agora, essa pessoa que veio no nosso pensamento agora. Eu te peço, Senhor Jesus, visita ela. Não importa se ela está no hospital, se ela está no trabalho ou em casa. Jesus, eu creio que o Senhor está indo lá agora. Para o Senhor não existe impossível, não existe barreiras. Aleluia, eu creio que o Senhor está entrando com providência nesse exato momento. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor traga força, Pai. Quantas pessoas agora que estão me ouvindo, este homem e esta mulher, meu Pai, que tem me ouvido aqui na oração da manhã, na oração da noite. Pai, hoje tem sido difícil, Pai, esses últimos dias não tem sido nada fácil. Senhor, quantas pessoas agora estão tristes, angustiadas, depressivas, pessoas que são jovens, Pai, tem tudo, tem uma vida pela frente, mas elas não conseguem mais encontrar uma razão para viver. Elas estão tão abaladas, Senhor, frustradas. Oh Deus, as pessoas pisam no nosso coração como se fosse nada. Elas brincam com os nossos sentimentos. E eu sei, meu Pai, que tem mulheres agora aqui que estão fragilizadas. Elas foram traídas, abandonadas, tratadas de maneira injusta. Senhor, tem compaixão, Pai. Tem homens aqui também que estão me ouvindo, que não estão conseguindo se reerguer, estão no fundo do poço. Mas Deus, eu sei que nesse momento é um momento também de batalha espiritual. Muitas das nossas lutas, opressões, dificuldades são porque o inimigo tem oprimido essas pessoas. E nesse momento eu repreendo em nome de Jesus toda obra do mal contra a vida deste homem e desta mulher. Toda mentira do diabo que diz que chorar é fraqueza, que é falta de fé, que Deus não vai atender as orações, que essa pessoa não tem o perdão de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa pessoa e eu cancelo no mundo espiritual toda barreira, toda obra do inimigo contra essa pessoa, toda opressão maligna caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nesse momento tão difícil, dá para essa pessoa, Pai, o domínio próprio, o controle das emoções. Pai, muitas vezes nós ficamos tão fracos que a gente nem consegue orar. Mas eu te peço aqui agora, Senhor, fortalece o teu povo, assim como o Senhor usou a vida de Neemias para encorajar as pessoas que estavam ali desanimadas. Me usa, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa trazer um renovo espiritual. Oh, Senhor, nós queremos dizer que a Tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. A Tua presença é tudo que nós precisamos, meu Pai. Por isso, ó Deus, traga o descanso para a nossa alma hoje. Nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo nossas falhas, nossas fraquezas e Te pedindo graça. Essa graça que é suficiente para nós. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que nós nos rendemos aos Teus pés, Jesus. E nós te dizemos que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Oh, meus irmãos, se você está aqui me ouvindo, você, minha querida, meu querido, não saia do vídeo ainda. Eu quero te dar uma oportunidade que pode transformar a sua vida de uma hora para outra. Através dessa oração que eu quero fazer com você agora, a sua vida pode ser transformada radicalmente. Amém? Então, eu vou repetir algumas palavras. Eu gostaria muito que você repetisse comigo, mas não da boca para fora, mas de todo o seu coração. Então diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu fico triste pelo meu pecado e eu me arrependo nessa hora. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Apaga o meu passado, eu quero andar contigo a partir de agora. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e agora está assentado à direita do Pai. Ó Jesus, olha para a minha vida agora, olha para o meu coração. Eu estou tão triste, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história. Jesus,
Eu entrego agora tudo que eu tenho. Eu te peço, cuide do meu futuro e principalmente me dê a salvação. Eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias da minha vida. É em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, receba esta oração agora, Pai. Este homem e esta mulher oraram de todo o coração. Eles não estão em busca de religião, eles querem o único caminho, a verdade e a vida. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos. Pela fé, Senhor, eu estou estendendo as minhas mãos agora e te pedindo, derrama do teu poder, derrama do teu favor sobre essa pessoa e muda a história dela para sempre. Pai, que esta oração também possa alcançar muitos lares, milhares e milhares de pessoas e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus.
E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.